Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a carta aos Romanos. Vou apresentar para vocês aqui esse slide e depois desse a gente tem mais um para estudar. É um resumo da carta com os pontos mais importantes. Essa daqui é a melhor maneira de você apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para quem já conhece o Evangelho. Sabia? Eu vou explicar o porquê disso, eu vou explicar o sentido dessas coisas. A melhor maneira de você explicar os mistérios do Senhor, através dessa carta, vai ser através desses pontos aqui que eu vou mostrar para vocês. E isso é para quem já conhece o Evangelho do Senhor. Não é para evangelização. É para despertar pastores, para despertar pessoas, para as realidades do Evangelho de Jesus Cristo e para as pessoas se maravilharem pela palavra de Deus. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte. Aqui eu coloquei o Evangelho de Jesus Cristo, porque o que é o que vai ser apresentado nessa carta. Então vai ter coisas incríveis nessa carta, coisas que muitas linhas, muitas denominações, doutrinas não conhecem ainda, mas sempre esteve na palavra. Aí o que a gente faz aqui? Vamos olhar para essa carta toda em 3 blocos, que é sempre assim que eu falo nos vídeos, vocês lembram? Que eu sempre divido Romanos em 3 blocos. Eu dividiria no máximo em 4 capítulos. Então tem aqui Romanos do 1 ao 8, do 9 ao 11 e do 12 ao 16. Então aqui no meio é a linha do tempo de Romanos. Só que essa linha do tempo, quando você estuda ela é dividida em 3 porções. Eu dividiria em 4, porque eu pegaria aqui o capítulo 1, do 1 ao 8, para não ficar muito grande, eu dividiria no meio, mais ou menos no meio. Então ficariam no máximo 4 blocos, no máximo 4 capítulos para Romanos. Ok, mas foi dividido como foi, você não pode se prender aos capítulos nem aos versículos, isso serve só para a gente se encontrar, mas de maneira rapidamente na carta, mas poderia também ser em 4 capítulos com muitos versículos. E na verdade, se fosse dividido em 3 capítulos, seria dividido com precisão em blocos. Do capítulo 1 ao 8, o apóstolo Paulo vai desenvolver um assunto, falando de vários pontos que eu vou mostrar ali para vocês, e ele vai praticamente encerrar o assunto aqui no 8. Ele vai fazer isso. Aí depois, ele vai trazer um novo assunto, dos capítulos 9, 10 e 11. E eu vou explicar para vocês de maneira rápida. E ele vai encerrar o capítulo no 11 aqui. De fato, nós vamos ver uma mudança. Assim como nós vemos uma mudança do 8 para o 9, nós vamos ver uma mudança do 11 para o 12. E aqui, do 12 até o 16, ele vai dar conselhos para a igreja. O incrível disso é que tudo que ele fala do 12 ao 16 está relacionado com o segundo bloco e vai estar relacionado com o primeiro bloco. Isso que é importante entender. Então, no primeiro bloco, são 3 blocos, tá vendo? No primeiro bloco, vou deixar um pouco maior. Nós vamos ler ali Romanos 1, versos 1 e depois do 7 ao 15. Os mais importantes seriam os versos 8 e o verso 15. Eu não frisei todos os pontos aqui, irmãos, porque é um resumo. Tem textos aqui que eu deveria ter colocado e não coloquei. Eu vou pedir para o irmão acrescentar para mim. Quem está fazendo esses slides para mim é o irmão. Eu vou pedir para ele acrescentar para mim, o irmão Mike, porque eu percebi que tem textos aqui que poderiam estar sinalizados aqui para a gente. Numa próxima vez que eu for apresentar esse estudo, no computador ou pela TV, eu acrescento. Então ele vai falar em Romanos 1, naqueles textos que nós vamos ler, ele vai falar da fé dos romanos e que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. 2 frases importantíssimas. Aí, do 1 ao 8, ele vai desenvolver vários assuntos. Eu separei 3. Ele vai desenvolver o assunto da justificação pela fé e ele vai usar Abraão como referência, porque ele é o pai da fé. Ele vai desenvolver o assunto de justificação pela fé, o assunto da transição das alianças, e dentro desse ponto 2 ele vai falar das obras da lei
e estar debaixo da lei. E ele vai falar também no ponto 3 da grande tribulação, em Romanos 8. Então ele vai fechar aqui o bloco com perfeição, irmãos. Ele vai trazer na mente dos gentios o que é o Evangelho de Deus, pela justificação pela fé. Ele vai construir a transição das alianças na mente dos gentios e vai levar eles até o ponto da grande tribulação. E aqui ele quer acrescentar detalhes nesse ponto da grande tribulação. Esse detalhe que ele vai acrescentar vai estar aqui. De Romanos 9, 10 e 11 são eventos que acontecem antes da grande tribulação e no final da grande tribulação. Está aqui. E aí, depois que ele trata todo o assunto escatológico, ele dá assuntos para a igreja. Só que ele fecha os blocos, ele liga um bloco no outro, ele amarra tudo. Entendeu? Então aqui, irmãos, é importante isso daqui. É importante ele falar de justificação pela fé. É importante ele falar da transição das alianças. E é importante ele falar desse ponto da grande tribulação. Essa carta aqui está relacionada com Gálatas. Eu fiz uma série contra o judaísmo e é muito importante você conhecer essa série de vídeos. Não tem textos, não tem muito capricho, mas eu vou estar refazendo ela nesse mesmo modelo. E aí eu explico com mais precisão o porquê de cruzar Romanos com Gálatas. Na verdade, tem que cruzar Romanos, Gálatas e Efésios. Então é importantíssima essa carta, irmãos, com esses termos aqui que são ignorados. Obras da lei, debaixo da lei, são termos importantíssimos. Toda a antiga aliança é resumida nessa palavra aqui, obras da lei. E existem motivos pelos quais levaram Paulo a usar essa expressão. Era uma guerra que ele tinha contra o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico que não cria no Messias. Entendeu? Era uma guerra que ele travava. Ele tinha que desvincular o cristianismo do judaísmo, mas sem deixar que os judeus evitando que os judeus que crescem no Senhor Jesus abandonassem a antiga aliança, porque eles não poderiam abandonar. Então era muito importante, essa carta foi escrita com precisão do Espírito Santo, usando o próprio apóstolo Paulo. Ok, não vamos focar aqui nessa parte, eu só estou dizendo que é muito importante e isso faz parte do Evangelho. Ele disse que estava pronto para anunciar o Evangelho, texto que nós vamos ler. E ele começou a falar de circuncisão, de obras da lei, de debaixo da lei. Eu não coloquei a palavra circuncisão aqui, eu poderia até ter colocado, né? Circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. A palavra circuncisão ela é tão importante que ela resume toda a antiga aliança. Quem está circuncidado estaria debaixo de obras da lei. E quem está debaixo das obras da lei estaria debaixo da lei. E isso não poderia ocorrer com os gentios que crescem no Senhor Jesus, como estava ocorrendo com os Gálatas. Ok? Agora nós vamos ler então Romanos 1, do 7 ao 15. O mais importante são os versos 8 e o verso 15, que nós vamos cruzar diretamente com o final da carta. Romanos 15, verso 14. Tá? Nós vamos fazer essa ligação. Então vamos lá. Romanos 1, verso 1, só para introduzir a carta. Diz assim, essas coisas aqui vão ficar entrando, irmãos, atrapalha um pouco, mas não tem como tirar elas. Se eu desconectar a internet do celular, o celular não consegue fazer o espelhamento para a TV. Eu não sei porquê. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele foi separado para o Evangelho de Deus e ele diz que vai estar pronto para anunciar o Evangelho. Então vamos resumir aqui toda essa introdução dele. Quando chega no verso 7, ele diz: a todos os amados de Deus, ele está escrevendo, né? A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça e paz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 8. Primeiramente,
Deixa eu focar aqui, deixa eu frisar aqui. Primeiramente, irmãos, é o que ele quer anunciar, o que ele quer falar de importante em primeiro lugar. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eles tinham fé ou não tinham? Tinham. Aí no verso 14, vamos resumir, ele diz assim, vamos pegar o verso 13. Estou criando um resumo, tá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis aqui está marcado para a gente ler do 7 ao 15, mas esse resumo aqui fica melhor, tá? Fica melhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Ele diz, alguns versos antes, ele disse que a fé deles era proclamada em todo mundo. Mas aqui ele está dizendo que está pronto a anunciar o Evangelho. Significa, irmãos, que muitas pessoas têm fé no Senhor e conhecem o Evangelho. Só que elas não conhecem o Evangelho por completo. E é isso que ele quer anunciar aqui. E isso daqui serve para você introduzir a carta para qualquer pastor, para qualquer pessoa, porque tem muitos pastores que conhecem o Evangelho do Senhor, mas não conhecem plenamente. Eles conhecem o Senhor Jesus, mas eles não têm o pleno conhecimento do Senhor Jesus. Porque quando você busca essa palavra nas cartas de Paulo, todas as vezes que ele vai falar do pleno conhecimento de Jesus, vai cair nas duas casas. Toda vez. Numa próxima oportunidade, eu vou criar um estudo relacionando isso daqui numa linha do tempo para ficar de melhor introdução, né? Porque aqui não tem isso que eu estou falando. Poderia ter, mas não tem, não coube. Entendeu? Aí vamos cruzar diretamente com esse ponto aqui, ó. Romanos 15, do 8, aí 14, 15 e 16. Uma ligação bem rápida, porque tem muita coisa aqui. Então vamos lá em Romanos 15. Pegamos o início da carta, agora nós vamos ler o final da carta. Verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Eles não estavam apenas com conhecimento, e nem com todo conhecimento. O apóstolo Paulo frisou, cheios de todo conhecimento. Aptos para vos admoestardes uns aos outros. Em Romanos 1, o que ele disse? Que a fé deles era proclamada no mundo inteiro, mas que ele estava pronto a anunciar o Evangelho. E aqui ele está dizendo que eles estão cheios de todo conhecimento. Mas por que ele escreve então? Olha o verso 15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente. Ou seja, ele vai escrever aqui com mais ousadia as coisas que eles já ouviam, as coisas que eles já teriam ouvido. Ele escreveu mais ousadamente para vos trazer isto de novo à memória. A memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Irmãos, isto de novo. O que é isto de novo? Toda a carta.
Porque ele disse, vos escrevi em parte. Escrevi, então é tudo que está na carta. Ele escreveu mais ousadamente, para trazer isto de novo. Então tudo que ele está falando, ele quer trazer à memória, com mais ousadia. Por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ok, se a gente for explicar aqui o verso 16, nós vamos ver que maravilha que tem aqui, irmãos. Mas queria que vocês entendessem aqui o final da carta, Romanos 15, que ele está falando, que está escrevendo com mais ousadia, tudo que eles já ouviram falar, mas muitas das pessoas que estavam lá ainda não, porque vão entrando novas pessoas sendo convertidas, não é? E ele quer trazer isso de novo à memória, ou seja, ele não tem a pretensão de dizer que os romanos não sabiam de nada do que ele estava escrevendo, porque eles sabiam, mas aqui é com muito mais ousadia. E vocês vão entender o que seria essa ousadia. Você vai poder passar essa ousadia para pastores. Ou se você é pastor, você vai poder passar essa ousadia para as ovelhas. Para que as pessoas tenham ousadia ao explicarem as cartas de Paulo, para fazerem os santos ficarem maravilhados com o Senhor. Porque isso daqui não tem como não ficar maravilhado com o Senhor, irmãos. Não tem como. Eu vou construindo a ideia de pouco a pouco para vocês verem que coisa maravilhosa é isso. Então nós fizemos o seguinte. Cruzamos Romanos 1 com Romanos 15. Alguns pontos. Então ele quer trazer todas as coisas à memória com mais ousadia. Então inclui Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Inclui esse assunto aqui, o mistério das duas casas, Efraim e Judá. Romanos 9, ele está tratando ele está focando mais no passado de Israel. Ele fala do futuro também, mas está focando no passado. Em Romanos 10, ele está focando no presente. Mas fala também do passado e do futuro, mas foca no presente. Em Romanos 11, ele foca no futuro de Israel. Tanto é que ele conclui o capítulo dizendo assim, Romanos 11, ele diz que todo Israel será salvo. E aí na mente dos pastores que não conhecem plenamente o Evangelho, eles pensam que em Romanos 11 o apóstolo Paulo está falando do Israel, lá a terra de Israel, que não crê no Senhor, que vai crer no futuro, que ficou a última semana para o final, para Deus tratar com o seu povo, e ainda arrebata a igreja antes da grande tribulação. Olha só, isso é conhecer o Evangelho de Deus? Não, e pessoas que falam isso não conhecem Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Então ele escreveu com mais ousadia para selar isso no coração de todos. Então quando ele diz que todo Israel será salvo, ele deixa bem claro no contexto. Em Romanos 11, 25, ele fala da plenitude dos gentios, que vocês sabem aonde isso teve origem. Quando Jacó cruzou as mãos sobre Manassés e Efraim e colocou Efraim como primogênito. E aí tem um trabalho com Efraim em toda a Escritura, né? E depois o apóstolo Paulo fala da plenitude dos judeus. Na verdade, ele fala da plenitude dos judeus antes, em Romanos 11, 12. E depois ele fala, em Romanos 11, 25, da plenitude dos gentios. Vamos verificar isso de maneira bem rápida. Vamos dando pulinho para construir o mapa. Porque se eu ficar só citando vai ficar difícil, né? Ora, se a transgressão deles, ele está falando aqui do povo de Israel mesmo, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Sua plenitude. Então ele está falando da plenitude de quem? Dos judeus. Não é? Plenitude dos judeus. Aí aqui ele vai dirigir o assunto aos gentios. Verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Essa parte é importante. Não vamos focar nela agora, mas vou deixar aqui já registrado. Aí no verso 25, ele diz, verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Este mistério do Romanos 11, ele está falando lá em Romanos 16, que é o mistério do Evangelho que estava oculto e que foi manifestado pelas palavras dos profetas. Não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos,
que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios. E assim, quando entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Quem que é esse todo Israel, irmãos? Todo Israel na mente dos pastores são os judeus. Às vezes eles vão chamar até as 12 tribos de judeus, mas o todo Israel é a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus, cujo coração foi endurecido. Deus não endureceu o coração do povo para eles não crerem para o evangelho e ir para os gentios, um plano B. Os calvinistas pregam assim. Você conhece aqueles ancião calvinista respeitado, homem de calibre avançado, barba branca, cabelo branco? Vocês conhecem? Quando chega aqui, eles falam isso, que Deus endureceu o coração dos judeus só para a palavra chegar até eles, bater no coração e voltar, cegou os olhos, fechou os ouvidos dele, fechou o coração. Aí Deus falou, agora eu vou para os gentios. Foi salvar os gentios e lá no final Deus abre o coração do próprio povo para eles crerem. Calvinistas pregam essa besteira. Já pessoas que não são calvinistas entendem mais ou menos assim, mas é como se fosse um plano B. Por exemplo, uma suposta base para esse pensamento seria em João 1. Pegaríamos de João 1. Ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o Senhor vem para salvar o seu povo não quer, aí ele diz, então agora eu vou para o plano B, eu vou para os gentios. Não é isso. Então, irmãos, aqui há um plano maravilhoso feito por Deus e que Paulo entendeu. Não tem nada a ver com Deus endurecer o coração do seu povo sem sentido algum. Os salmos explicam que eles foram endurecidos porque viram as obras de Jesus, viram as grandezas do Senhor, e o Senhor mesmo disse para eles, em João 5, por exemplo, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nos sinais para que vocês sejam salvos. Porque eles mesmos, vendo os sinais, não criam. Aí veio o endurecimento para eles. Sobre o endurecimento que já tinha neles, veio o endurecimento da parte de Deus. Isso é um endurecimento fiel, entendeu? Porque todos tinham um coração duro, até os gentios. E muitos dos judeus creram no Senhor. Muitos. Só que o povo em massa, eles não creram. E aí, ele entendendo isso, o apóstolo Paulo escreve uma adoração aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí você sabe aonde isso vai dar. Entendeu? Então, expliquei para vocês aqui o miolo do mapa mental, né? Se você conhece as duas casas de Israel, você já entendeu, não teve mistério nenhum. Se você não conhece as duas casas de Israel, você vai passar a conhecer. Eu vou deixar o link no comentário fixo dos vídeos que eu já gravei, vários estudos, e você vai poder compreender isso. Mas vai ter novidade para quem conhece as duas casas de Israel também. Ok. O que falta ver aqui? Agora a gente volta em Romanos 15, não é? Romanos 15. Vamos ver o verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Irmãos, só esse texto aqui, esse único texto, resume a carta toda, resume toda a antiga aliança. Quem entendeu isso daqui, entendeu toda a carta de Romanos. Quem souber explicar isso daqui, entendeu praticamente toda a carta. E é capacitado a compreender Gálatas e Hebreus com precisão. Nos capítulos 2, 3, 4, ele fala muito da circuncisão. E ele fala muito de obras da lei, debaixo da lei, mas usa Abraão e pega Abraão para fazer um contraste com Moisés. Porque os fariseus, os saduceus focavam muito em Moisés e eles liam a palavra praticamente do Sinai para frente, esqueciam das promessas que Deus fez a Abraão. Então eles não ligavam as coisas. E no tempo de Jesus, no tempo de Paulo também, eles ensinavam de maneira errada, imprecisa.
Deus deixou o ministério da transição das alianças na mão dos apóstolos, e o apóstolo Paulo ficou com a parte dos gentios. Pedro escreveu para os gentios, escreveu primeiramente também, quer dizer, falou primeiramente para os gentios, Pedro. E antes de Pedro, os gentios já haviam aceitado a palavra de Deus, por causa da perseguição de Estevão. E na verdade, antes de Estevão, por causa do Senhor Jesus, muitos gregos estavam crendo no Senhor. É coisas que muitos não sabem. E por isso não entende ali a linha do tempo de Atos, do capítulo 1 até o 13, aconteceu muita coisa que a gente não sabe. Então, estava acontecendo que os judeus estavam ensinando a lei para os gentios. E os gentios estavam acreditando mesmo, porque não tinha Novo Testamento formado. Novo Testamento estava sendo formado por mente como a mente dos apóstolos, por exemplo. Então, para eles não serem enganados, para que o judaísmo mentiroso não prevalecesse, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas. E também para instruir a gente no nosso tempo. Então, olha o que ele diz. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus. Significa que na antiga aliança, o ministério da circuncisão é o ministério de toda a aliança. Quem não estiver circuncidado não pode participar da aliança, não pode participar da Páscoa, não pode participar de nada. Então, primeiro circuncida e se circuncida na carne. Todo gentio, todo estrangeiro que quisesse fazer parte do Deus de Israel, teria que ser assim. E assim era a lei. Mas quando vem Cristo, irmãos, aí é diferente. Por isso que Paulo fala em Romanos 3, em Romanos 4, em Gálatas 3, em Gálatas 4, que vindo a fé, não estamos mais debaixo de aio, debaixo da lei. Porque a lei, ela apontava para Cristo. Ela não poderia justificar o homem quando viesse a Cristo. Antes de Cristo, a lei sendo praticada justificava o homem, dentro daqueles termos, né, da antiga aliança. Mas quando veio Cristo, em nenhum termo, em nenhuma hipótese, a lei poderia mais justificar. Então, Cristo foi constituído ministro da circuncisão e agora ele circuncida o nosso coração pelo Espírito. E isso é em prol da verdade de Deus. Quer dizer que agora as realidades da antiga aliança, agora no tempo que o apóstolo Paulo escreveu, elas tomam a sua vez. Agar vai embora e chega Sara. E para quê? Para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora ninguém, com essa explicação aqui, ninguém poderia mais acusar o apóstolo Paulo dele estar ensinando coisas erradas, ou estar ensinando o povo a se apartar de Moisés, ou estar ensinando o povo a apostatar da lei de Moisés, como ele era acusado. Ele denuncia isso em Romanos 3 e em Gálatas, que ele era acusado falsamente. E para esses ele fala, a condenação desses é justa. Ele não manda orar por eles, por esses daí ele conhecia bem quem eram esses. Raças de serpente. Ele fala, a condenação desses é justa. Na antiga aliança, o homem é circuncidado por mãos de homens, circuncidado na carne. Aí a pessoa passa a entrar para praticar as festas em sombras, com ofertas de frutos da terra, literais, e sangue de animais, num tabernáculo terrestre, e é tudo terrestre. Na nova aliança, já começa ao ponto aqui. Cristo é que circuncida o nosso coração. E a circuncisão é o primeiro passo para entrar na nova aliança. Quando Cristo circuncida o nosso coração, o que acontece? Ao invés de nós irmos para um santuário terrestre, participar de sacrifícios terrenos, nós nos tornamos o santuário de Deus. E somos nós que ministramos as ofertas como sacerdotes do Senhor. É claro que outras pessoas primeiramente ministram em nós, mas depois nós ministramos em nós mesmos e em outros irmãos. Esse é o ministério dos sacerdotes da nova aliança, que será planificado no milênio. Aqui nós estamos como que um treinamento. Entendeu? Então, nós nos tornamos o santuário de Deus. O sacrifício agora são os frutos dos nossos lábios. Vocês já devem saber disso, né? E isso é em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó.
E isso é muito importante, irmãos, ele fechar a carta com esse assunto, porque ele está praticamente ligando os blocos. E aqui ele está trazendo um desfecho do assunto lá do capítulo 2. Transitando as alianças na mente dos irmãos. Colocando até a revelação das duas casas de Israel, que é a que nós vamos ver também. Então, quem pôde compreender esse texto, compreendeu a carta também. Entendeu? Esse texto aqui está relacionado com Colossenses 2, quando ele fala dos sábados, de lua nova e de circuncisão. E em Efésios 2 também ele fala praticamente a mesma coisa. Ele fala, lembrai-vos, ó gentios, que naquele tempo vocês eram chamados de incircuncisos. Aí ele frisa, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavam sem Deus, sem as alianças, etc e tal. Mas agora, em Cristo, vocês que estavam longe, vocês se aproximaram de Deus. E isso causava ciúme nos judeus, porque os gentios entravam diretamente para a nova aliança e os judeus tiveram que passar pela primeira aliança e ainda não estavam entendendo corretamente, e os gentios já estavam nascendo na fé de maneira mais elevada, como se Efraim fosse o primogênito mesmo. Ainda que Deus deu o ministério na mão dos apóstolos que são judeus, os gentios em massa estavam nascendo primeiro. Entendeu? Por isso que primeiro entra a plenitude dos gentios e depois a plenitude dos judeus. Plenitude. Ou seja, todos vão crer, mas primeiro os gentios, depois os judeus. Nessa questão do evangelho. Porque sempre primeiro, as regras é primeiro judeu e depois gentio. Primeiro judeu e depois gentio. É assim que é. Entendeu, irmãos? Então aqui ele traz o desfecho dos capítulos anteriores. E aí quando chega no capítulo 14, aqui diz, eu certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de toda a bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte com mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Lembra que eu já expliquei isso? Que eles conheciam o Evangelho de Deus, já tinham até ouvido falar tudo isso, mas o tempo vai passando, pode ser que eles esqueçam, novas pessoas vão entrando, novos desafios vão vindo. E aqui ele disse que está escrevendo com mais ousadia. Agora está ficando registrado e ele está acrescentando detalhes. E sabe por que os romanos tinham fé e poderiam compreender essas coisas? Olha só quem que estava nessa igreja. Eu não coloquei no mapa porque eu esqueci. Romanos 15, verso 3. Eu acho que é no 16, na hora das saudações. Romanos 16, verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus. Sabe quem que é Priscila e Áquila? Priscila e Áquila trabalhavam junto com Paulo, está lá em Atos 18. E Priscila e Áquila foram aquelas pessoas que explicaram com mais exatidão o caminho da verdade, o caminho do evangelho para Apolo. Sabe quem que é Apolo? Apolo é um judeu fervoroso de espírito. E diz lá que ele era poderoso nas escrituras. Não era qualquer homem, era poderoso. E ele convencia publicamente de que Jesus era o Messias, mas ele não conhecia o batismo de Cristo. Ele conhecia somente o batismo de João. Priscila e Áquila, vendo isso e vendo que ele era um homem tremendo, acabou até trabalhando junto com o apóstolo Paulo, e algumas pessoas, pelo menos em Coríntios a gente pode ver isso, começaram até a olhar mais para Apolo do que para Paulo. Aí Priscila e Áquila, vendo isso, vai para Apolo, chega até Apolo e ensina com mais exatidão o caminho da verdade. Então, quem que estava aqui em Romanos? Priscila e Áquila. Então, a gente pode compreender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Entretanto, vos escrevi, em parte com mais ousadia, além de ficar registrado uma carta do apóstolo Paulo, né?
Ele está acrescentando detalhes para trazer tudo de novo à memória. Aí o verso 16 diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que vocês acham que significa esse verso? Esse verso, irmãos, eu não sei qual verso que é mais importante, se o verso 8, vamos ver o verso 8? Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Não sei se é o verso 8 ou o verso 16. Seja como for, está relacionado demais. Porque ele fala aqui, para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar. Aqui essa palavra anunciar não é apenas uma palavra de falar. Essa palavra aqui, ela vai mudar todo o sentido do texto. Anunciar o Evangelho de Deus. Vamos ver a palavra anunciar. Essa palavra aqui, irmãos, é hierurgeu. Significa, olha o significado dessa palavra: servir como um sacerdote, ministrar no serviço sacerdotal. E, de fato, essa é a raiz da palavra sacerdote. Por que o tradutor não interpretou o texto e não colocou aqui corretamente? Por vários motivos. Ou ele quis simplificar, ou ele não pôde compreender o desfecho da carta, porque para ser um bom tradutor, precisa compreender também as alianças, a mente do apóstolo. Não é só entender de gramática para se traduzir uma questão de maneira bem traduzida. Então ele simplificou aqui, seja lá qual for o motivo, ele não colocou a palavra que era para colocar. O apóstolo Paulo está falando de sacerdócio aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui a palavra sacerdote no campo de pesquisa. Sacerdotes. Sacerdotes. Vamos pesquisar essa palavra. Vamos pegar qualquer lugar aqui no Novo Testamento. Sacerdotes. Aqui. Olha qual é a palavra. Aqui saiu outra palavra, né? Olha só, tem essa questão também, né? Sumo sacerdote, aqui é o cabeça. Então tá arquiereus. Arque de cabeça. Então vamos procurar outra, onde realmente está falando do sacerdote. De sacerdotes, né? Ok, a palavra é essa. No aplicativo não está saindo, né? Ó, hiereus, que é de hierurgeus, de sacerdotes aqui, ó. Sacerdotes, saiu, ó, referente aos sacerdotes. Ok. Se a gente for pesquisar essa palavra agora, se eu clicar aqui na pesquisa, vai sair todos os lugares no Novo Testamento que ela aparece no grego. E saiu aqui. Todos esses lugares, ó. Aí não dá para dar zoom, então eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Se der para dar um zoom na hora da edição, eu faço. Saiu em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, em Hebreus, em Apocalipse. Não está Romanos aqui. Mas é a mesma raiz, é a mesma palavra. Por que não saiu? Por causa daquela questão do tradutor não está apto para compreender o contexto. Então vamos lá em Romanos 15... verso 16. Ele fala assim, que escreveu com mais ousadia todas as coisas que eles já estavam sabendo por Priscila e Áquila. Ele não quis destacar aqui, mas a gente vê que é. Mas ele escreveu com mais ousadia para trazer tudo de novo à memória e acrescentar detalhes, porque se é com mais ousadia, né? Para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de... Aqui é a palavra sacerdote. É como se ele estivesse dizendo... Na verdade, não é como se ele estivesse dizendo. Ele disse no sagrado encargo de sacerdotar o Evangelho de Deus. O Evangelho é boas novas. Ele está dizendo assim, eu sou ministro como sacerdote. Estou sacerdotando as boas novas. Ele está traduzindo do antigo para o novo. O Evangelho de Deus.
sacerdote. Por isso que ele falou, Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Agora eu vou explicar para vocês, através de todas as cartas, estou parafraseando, tudo que é referente às coisas da nova aliança. De modo que a oferta deles, no Antigo Testamento tinha oferta, não tinha? Oferta pelos pecados e tudo mais. A oferta deles seja aceitável. Porque na nova aliança, Deus não aceita mais ofertas que vão renunciar ao sacrifício do seu filho. A oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. E um bom texto para a gente ver isso, um texto que explica muito bem isso daqui, e é um texto exato, com precisão, seria esse daqui. Vamos em Oséias. Tem vários textos, né? Mas vamos pegar esse daqui. Oséias 14. Diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Olha o que Deus está querendo dizer aqui, o que o Espírito Santo diz. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa a iniquidade, e aceita o que é bom. O que o Espírito Santo considera bom? Em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. As palavras de arrependimento, o Espírito Santo quer que seja o sacrifício dos nossos lábios. Na antiga aliança, as palavras de arrependimento era levar cordeiro, levar, seja lá qual for o tipo de pecado que você cometeu, tem vários tipos de pecado, e cada sacrifício específico para cada pecado, até para pecado coletivo do povo, para pecado do sumo sacerdote, para pecado que você não sabia e se deu conta. Mas nunca poderia tocar realmente no coração do povo e limpar a consciência deles, como diz Hebreus 10, porque não era o sangue do Filho, não era o próprio Filho de Deus. Então as palavras de arrependimento é o que o Senhor considera bom. Deus está falando para o seu povo dizer para ele isso. Perdoa nossos pecados, Senhor. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. O sacrifício dos nossos lábios, eles estariam sendo praticamente o incenso. Sabe aquele incenso do altar de ouro? Se eu fosse em Salmos aqui agora, nós iríamos ver: suba minha oração como incenso. Salmo 142 ou 143. Em Malaquias 1, Deus também fala que grande é o nome dele nas nações, entre os gentios. Em todo lugar se oferece incenso puro. Isso jamais poderia acontecer na antiga aliança. Em todo lugar se oferecer incenso, teria que ser lá, ministrado no tabernáculo. Mas Deus fala que grande é o nome dele em todas as nações, em todos os lugares se oferece incenso puro, orações. Por isso que o incenso era misturado ali com aquelas especiarias que falam do sacrifício de Cristo. E a fumaça que sobe, sobe como um cheiro agradável. Não porque Deus se agradava daquele perfume, mas porque ele via o sacrifício do Filho trazendo um resultado na mente dos homens de todas as nações. Isso é que o Espírito Santo está testemunhando aqui. E o sacrifício do Filho está aqui. Está escondido aqui em algum lugar dentro desse profeta que você não deve saber, que está no capítulo 1, né? Fala de Efraim e Judá. Ou no capítulo 6, por exemplo. O que é o sacrifício dos nossos lábios? No próprio profeta ensina. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Depois de 2 dias, fala de quê? Senão o 3º dia. E ao 3º dia, de fato, aqui tem dupla revelação, ao 3º dia nos levantará, aqui a palavra é para ressurreição, viu? Nos levantará. E viveremos diante dele, aqui é quando nós estaremos diante do Senhor. Irmãos, quem é que morre ao 3º dia? É Jesus. Morre ao 3º dia não, né? Ele ressuscita ao 3º dia. E através do sacrifício dele, nós teremos frutos dos lábios agradáveis a Deus. Então, isso é o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. Romanos 15.
verso 16. Traduziu tudo. Para que eu seja ministro de Cristo, para o quê? Para surgiu da onde a ideia? Ele escreveu com mais ousadia, para trazer tudo isso de volta à memória. Cristo é ministro da circuncisão. Estou escrevendo tudo isso com mais ousadia para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de sacerdotar o Evangelho. Isso é na nova aliança. Eu sou um sacerdote e vocês também podem ser um sacerdotes do Senhor, se vocês fizerem o mesmo que eu faço. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. De modo que a oferta deles, agora é a oferta, nossa oferta, nós somos o santuário de Deus, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito do Senhor nada seria santificado. Assim como as coisas na antiga aliança eram santificadas e ungidas com azeite. Isso daqui, irmãos, é basicamente o primeiro mapa. Esse mapa aqui. Tá certo? O que nós vimos nesse mapa? Romanos 1, tá ali? Romanos 1. Ele diz que, o primeiro ponto ali, ó, a fé dos romanos, mas ele estava pronto para anunciar o Evangelho. E em Romanos 15, ele fala tudo isso, que ele vai escrever com mais ousadia para falar as coisas do Evangelho. E o ponto que nós vamos focar mesmo, que é onde nos faz entender com mais ousadia as coisas, é aqui, Romanos 9, 10 e 11, que é o que a maioria dos pastores não conhecem, mas tem que conhecer. As pessoas estão preocupadas com a vinda de Jesus agora, tem que estar preocupada, com certeza, mas achando que ele vai vir agora arrebatar uma igreja que não conhece nada disso. Vão conhecer aonde? No milênio? Entendeu? Então esse é o ponto aqui que nós precisaríamos estudar com mais precisão. E para isso, tem um segundo slide. Esse seria o segundo slide. Entendeu, irmãos? Nesse segundo slide, nós vamos dar continuação para aquele primeiro mapa. Tá? Nós vamos fechar o estudo aqui e aí vai ter continuação direta nesse estudo aqui. Tá? Então, no segundo estudo, eu não vou contextualizar nada do primeiro estudo, porque toma tempo. Esse segundo estudo que nós vamos fazer, nós vamos entrar diretamente no assunto e só quem assistiu esse vídeo aqui vai poder compreender esse estudo. Tá? Eu vou relacionar os dois. Mas nós vamos estudar basicamente aqui. O que vai ficar para o próximo estudo? Isso eu quero mostrar para vocês. Nós vamos estudar Romanos 9, dos versos 19 ao 28. E nós vamos ver todas essas coisas aqui. Todos esses profetas que foram citados só em 9 versos. E aí vai estar relacionado com isso daqui. Ó. A areia da praia do mar, o remanescente retornará, que é um dos filhos de Isaías. Aí vai ter essa parte aqui que eu explico para vocês depois. E isso vai estar relacionado aqui, ó. Meu povo, filhos de Deus, vai estar relacionado com essa parte. Efraim e Judá, reino dividido. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. E aqui são duas casas, são dois reinos. Se o Senhor não unisse, eles não iriam subsistir. E aí tem essa linha do tempo aqui, que nós vamos ver sobre a apostasia das duas casas de Israel e a fidelidade das duas casas de Israel. Isso daqui não vai ter como frisar, focar com muita exatidão, porque precisaria aqui da estátua e dos 4 animais de Daniel, para a gente entender sobre a apostasia das duas casas. Então a gente fecha no milênio. É incrível. Essa segunda parte também vai ser muito bom. Tá bom, irmãos? Queria que vocês deixassem os comentários para eu saber o que vocês entenderam e compartilhasse o vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo aqui ajuda a instruir pastores. E não é qualquer pastor que seria instruído. Pastores grandes não conhecem isso ainda. Eu sei que parece arrogância dizer isso, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Não é arrogância. Pastores grandes não conhecem isso ainda. E isso faz parte do Evangelho de Deus. Nem isso e nem o que nós falamos no primeiro mapa.
Muitos não conhecem. Não quer dizer que não são homens de Deus, não quer dizer que não conheçam nada do Evangelho de Deus, não quer dizer que não vão ressuscitar com Cristo, não quer dizer nada disso. Mas não conhecem com precisão. Entendeu, irmãos? Deus levanta pessoas para fazer isso, irmãos, para manifestar porções do mistério de Deus. É assim. Então, a melhor maneira de você apresentar Romanos para qualquer pessoa seria nesses modelos aqui, com esses mapas. Quem está fazendo esses mapas para mim é o irmão Mike, ele está criando vários mapas desse para mim, e também eu vou deixar esses mapas para vocês usarem eles. Tá? Ele está criando vários mapas, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem esses mapas aqui. Esse foi criado por ele também. Esse foi criado por um outro irmão. Esse também pelo outro irmão, Luan. Esse eu já usei em um estudo. Tem esse estudo aqui que nós vamos fazer ainda. Nós não fizemos. Profecias para 2020. Eu estou estudando. Precisa de estudar um pouco mais. Mas os mapas já estão feitos, ó. Essa é a parte 2 e essa é a parte 3. Aí tem esse mapa aqui, irmãos, é daquele estudo do Reino dos Sacerdotes. O irmão digitalizou tudo para mim. Lembra que eu fiz na lousa? Com impressão, imprimi tudo, coloquei na lousa, ele deixou tudo bonito assim. Ó. Tem esse mapa da última semana. E esses dois últimos aqui que a gente fez, que a gente vai estudar, tá bom? Eu vou estar compartilhando esses mapas para quem quiser reproduzir esses estudos nas suas casas. As informações de como usar os mapas já estão no próprio vídeo, então você pode pegar o vídeo e resumir, você pode pegar o vídeo e alongar. Se você vai dar estudo na sua casa ou gravar vídeos no canal, tá todo o material aí para vocês reaproveitarem, tá bom, irmãos? Então, finaliza o vídeo aqui. Se inscreva no canal, verifica a inscrição. Deixa o like no vídeo, não esquece disso, compartilhe, tá bom? Agradeço a todos os irmãos que têm me ajudado, que estão me ajudando. E vamos se esforçar nos estudos da Palavra de Deus, porque a vinda do Senhor está bem próxima, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.